Salve, meus queridos alunos do terceirão. Beleza? Que saudade de vocês. Não estão de mim, não? Ah, nem ligo. Mentira sua. Então, povo, é o seguinte. Agora a gente vai começar a brincar com a aula número 7, tá? A aula de movimento retilíneo uniforme. Não precisa ser um retilíneo agora, tá? Mas movimento uniforme. Tudo bem? Então, olha só. Para quem já assistiu essa aula, assiste como revisão. Para quem ainda não assistiu essa aula, né? Gruda, porque é importante pra caramba. Galera, é o seguinte, movimento indica pra mim uma coisa meio óbvia, mas eu sempre gosto de falar e vocês sabem disso, não é porque a gente está em isolamento social que eu mudei o jeito de pensar, tá? O fato de ter movimento indica pra você que existe uma velocidade diferente de zero. Tudo bem? Tem que ter uma velocidade. Mas se o cara fala pra você que esse movimento é uniforme, uniforme não é o que vocês usavam na escola? Pois é, onde todo mundo ficava igual? Pois é, o que é todo mundo igual? Velocidade igual. Gente, se a velocidade é sempre a mesma, quer dizer que a tal da aceleração tangencial é igual a zero. Só para te lembrar que eu estou adiantando um assunto. A aceleração tangencial é uma aceleração que ela tem como missão de vida mudar o valor da velocidade, tá? Lembra que tem outra, que é a tal da aceleração centrípeta, que essa muda a direção. Mas a gente não vai falar da centrípeta agora, beleza? Então tá bom. Galera, olha só, dei uma situaçãozinha tranquila para você aqui. Tá aqui o nosso amigo Zé, faltou o boné do Zé. E o Zé é o seguinte, já tá fazendo uma caminhada ou uma corrida, a gente já vai decidir se é isso ou não. Da seguinte maneira, eu botei as posições dele aqui. Olha só, para tempo igual a zero, o Zé estava lá na posição 5 metros. Essa é a posição inicial dele. Um segundo depois, o Zé estava na posição 7. O que eu quero que você observe aqui, galera? Houve uma mudança de posição. Então, houve um deslocamento. Posição final menos posição inicial. 2 metros. E isso aconteceu, galera, num intervalo de tempo de quanto? Em 1 segundo. Beleza? Ótimo. Aí depois, passado mais 1 segundo, olha só, mais um intervalo de tempo de 1 segundo, e o Zé agora está na posição 9. Ou seja, o Zé se deslocou de novo 2 metros em 1 segundo. E agora, olha só, ele sai da posição 9 e vai para a posição 11. De novo, um deslocamento de 2 metros. Em quanto tempo, galera? Em 1 segundo. Ah, então, professor, ele está sempre percorrendo os mesmos deslocamentos nos mesmos intervalos de tempo. Então, se a rapidez com que ele muda de posição é sempre a mesma, tá lembrado? Rapidez com que muda de posição tem nome, se chama velocidade. Isso. A velocidade é a taxa de variação da posição. Lembrou? Beleza. Então, se a taxa de variação dele da posição é sempre a mesma, então quer dizer que a velocidade dele é sempre a mesma. Isso quer dizer, então, que esse movimento é uniforme. Quer comprovar? Olha só, não custa nada. Bota aqui. Pega a velocidade dele e calcula. Pega uma velocidade média. Professor, se eu pegar a média aqui, vai dar quanto? 2 metros por segundo. E aqui, 2 metros por segundo. E aqui, 2 metros por segundo. Então, se a velocidade média dele é sempre a mesma, é porque a velocidade média é a mesma coisa que a velocidade instantânea. Então, como velocidade média se calcula ΔS sobre ΔT, você aqui agora não tem mais dúvida de que no movimento uniforme, só no movimento uniforme, a velocidade instantânea é dada por ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Beleza. Ah, por que ela é assim? Porque ela é igual à média. Se você tira 10 o ano inteiro, a sua média é 10. Se você tira 5 o ano inteiro, a sua média é 5. O seu instantâneo coincide com o médio. É só nessa situação. Tudo bem? Galera, se eu tivesse catado, por exemplo, todo o percurso, quer dizer, posição final dele, 11, posição inicial dele, 5. Como é que fica aqui, ó? Deslocamento, posição final, 11, menos posição inicial, 5.
Intervalo de tempo. Daqui até lá passou quanto tempo, galera? Ó, 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Se passaram 3 segundos. Ah, legal. 11 menos 5. 6. 6 o quê? Metros de distância, né? Quem sai da posição 5 vai até a posição 11, se deslocou 6 metros. Em quanto tempo, galera? 3 segundos. Então, qual é a velocidade do cara? 2. 2 o quê? Metros por segundo. Fácil, tranquilo, beleza. Tá, mas eu queria que você visse outra coisa agora. Essa parte é moleza. Eu queria que você começasse a brincar comigo sobre taxa de variação. Mas, Guedes, você acabou de falar que taxa de variação é a mesma coisa que velocidade. Mas sempre que a gente falou em taxa de variação, a gente tinha um gráfico, não tinha? Então vamos montar um gráfico? Eu quero que você construa comigo aqui, ó, um gráfico da posição do Zé pelo tempo. E vamos ver como é fácil? Quando o tempo era igual a zero, olha para lá. Quando o tempo igual a zero, a posição do Zé era 5. Então, volta para cá. Quando o tempo igual a zero, posição igual a 5. Meu gráfico vai começar nesse ponto. Para tempo igual a 1, a posição do Zé era 7. Para tempo igual a 2, a posição do Zé era igual a 9. Para tempo igual a 3, a posição do Zé era 11. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Embora, né, o meu traço não é exatamente uma coisa retinha, mas você entendeu que o comportamento desse gráfico é uma linha reta. Vamos lembrar, vamos tirar a teia de aranha do cérebro? Quando o gráfico é uma linha reta, quer dizer que a taxa de variação ela é, primeiro, crescente, constante ou nula? Isso, ela é crescente. Mentira! Mentira, deixa de ser bobo. A taxa de variação aqui ela é constante. Quem é crescente aqui é a posição. Galera, olha para cá. A posição cresce, mas a posição cresce sempre com a mesma taxa, que é de 2 metros a cada segundo. Então você tem uma taxa de variação positiva, aí sim, aí sim. Por que eu sei que ela é positiva? Porque o gráfico aponta para cima. Então, peraí um pouquinho. A velocidade, você já entendeu que a velocidade é a taxa de variação? Ok, então você já entendeu que pelo fato do gráfico apontar para cima, a velocidade ela é positiva. Mas como você viu que a taxa de variação é uma constante, porque o ângulo, né, galera, olha aqui, ó. O ângulo formado aqui é sempre o mesmo, não muda, pode pegar aqui ou aqui. Ah, ela além de ser positiva, ela é constante. E eu consigo tirar a velocidade, como sempre foi, né? Como sempre a gente calculou taxa de variação, pela inclinação do gráfico. A velocidade aqui é a tangente de θ. Gente, pegou um pouquinho de sol ali, que tem uma fresta, mas vamos lá, vamos forçar a barra um pouquinho aqui, ó. Vou escrever de novo aqui embaixo, ó. Tangente de θ é a mesma coisa que a velocidade, tá? Perdoe aqui que tem uma persiana mal fechada aqui, o sol tá batendo direto ali. Pessoal, como é que calcula a tangente de θ? Para quem não se lembra, é aquele papo do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 11 menos 5, ó, 11 menos 5, 6 metros. 3 menos 0, 3 segundos. Por isso é que a velocidade vai dar 2 metros por segundo e detalhe, positiva. Vamos conferir? Positiva, inclinação para o alto, constante, 2 metros por segundo, a gente já tinha verificado isso ali. Está começando a casar os conceitos de taxa de variação e de movimento agora? Eu espero que sim. Se não, volta lá no caderno, volta lá na apostila, refaz os exercícios, quebra a cabeça um pouquinho, principalmente com os exercícios de aula. Esses eram os mais importantes. Pessoal, agora eu vou apagar esse pedaço aqui, porque eu quero brincar um pouquinho mais com aquele gráfico. Beleza? Segura aí que eu vou fazer um... Viu? Não é legal? Muito bem. Você não sabe o trabalho que dá para apagar essa lousa aqui, mas tudo bem.
Beleza, deixa quieto. Pessoal, eu quero retomar então, como eu te falei, o gráfico. Esse gráfico aqui é um resuminho dele, né? A versão mais simples. Mas o que eu queria que você reparasse? Esse aqui é um gráfico de posição por tempo e ele é típico de movimento retilíneo uniforme. Sabe por quê? Porque a posição ela cresce, mas ela cresce de forma constante. Tudo bem? Isso aqui, sendo uma linha reta, a gente já sabe que isso vai acabar numa função de primeiro grau. Como é que é isso, Guedes? Olha só. Função de primeiro grau. Y é igual a B mais AX. Tudo bem? O que é o B, o que é o A? Para quem lembra de matemática aí, galera. O B é o tal do coeficiente linear. Em outras palavras, bichão, onde o gráfico começa, esse ponto aqui, e o A é o tal do coeficiente angular. Coeficiente angular nada mais é do que a taxa de variação. Então, muito fácil, você acaba transformando isso aqui na famosa função horária da posição. Porque olha só, galera, o que é o eixo Y para mim? O eixo Y é a posição. Então escreve aqui, ó, S igual B. B é onde o gráfico começa. O gráfico começa na posição inicial, S0. Mais o A, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular, galera, é isso aqui, ó. A gente acabou de fazer. É a tangente de θ. Tangente de θ, nesse caso aqui, era a minha velocidade. Então bota aqui, velocidade. E o que é o eixo X? O eixo X é o tempo. S igual a S0 mais VT, o famoso sorvete. Você já está acostumado com ele. Pessoal, isso que a gente escreveu é a base do movimento uniforme. Isso aqui é a função horária da posição. Eu posso pegar nesse caso específico do Zé e substituir por valores aqui. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Eu vou chegar e dizer assim, olha, a posição inicial do Zé qual era? 5. Qual era a velocidade do Zé? 2 vezes t. Pronto. Com isso aqui agora, você pode resolver a maior parte das perguntas que o cara te fizer. Ele pode chegar para você e falar o seguinte, olha, eu quero saber onde o Zé vai estar quando o tempo igual a 3. Ótimo, você vem aqui e substitui. Para tempo igual a 3, 2 vezes 3 são 6, 5 mais 6, 11. Não era isso que estava aqui no gráfico, galera? Tranquilo? Beleza? Pessoal, então eu posso ter funções horárias de vários tipos, mas essa aqui, que é a função horária de primeiro grau, essa função é lá do movimento uniforme. Função da posição de primeiro grau é movimento uniforme. Tudo bem? Beleza. Agora, olha como isso aqui pode ser legal para você. Eu posso chegar para você e perguntar o seguinte. Eu te disse quando eu queria saber e você me disse onde ele estaria. Como eu posso chegar para você e falar assim, olha, eu quero saber quando ele vai passar na posição 15. Aí você vem aqui e substitui. Posição igual a 15, resolve uma equação e descobre quando ele vai passar na posição 15. Mas é muito mais poderoso que isso, galera, porque presta atenção. Imagina que eu chego para você e faço assim. Olha, o exercício começa dizendo que um determinado objeto tem a seguinte função horária. 10 menos 2t. O que você consegue fazer com isso aqui? Cara, um monte de coisa. Presta atenção. Conta uma história para mim. Primeiro, monta uma reta orientada. Outra coisa, localiza um zero para mim. Escolhe um lugar para ser a origem. Com essa função, o que eu sei? Tá vendo esse cara aqui? Não é o termo independente? Ele não multiplica por ninguém. Ele é o S0. Isso quer dizer que ele saiu da posição mais 10. Ele saiu daqui, professor. Quando o tempo é igual a zero, ele estava aqui. E detalhe, esse menos 2 aqui? O menos 2 é a velocidade do cara. S igual a S0 mais VT. Mas, professor, o que significa velocidade negativa?
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente está um tempo afastado, mas você não tem Alzheimer. Velocidade negativa, aliás, positivo e negativo na cinemática só quer dizer esquerda e direita, para cima ou para baixo. Velocidade negativa quer dizer que ele está se movimentando contra a trajetória. Então ele está vindo para cá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Cara, quer dizer, eu a partir da função, eu consigo construir uma historinha para você. Então esse cara eu sei que ele está em movimento uniforme, porque eu vi que a função é de primeiro grau, eu sei de onde ele saiu, eu sei com que velocidade ele estava, eu sei para que lado ele estava indo, eu sei classificar dizendo que esse movimento é retrógrado, beleza? Olha quanta coisa eu posso fazer simplesmente analisando uma função horária. E muito mais olhando um gráfico. Eu vou parar essa aula aqui e aí eu vou puxar lá para o computador agora, eu vou gravar na aula da tela do computador, porque eu quero fazer com você os exercícios da apostila. Fechou? Então, galera, tô fechando aqui e a gente se vê lá na minha maquininha daqui a pouco. Até. Pessoal, eu acho que por aqui é muito mais fácil eu resolver os exercícios da apostila com você, tá? Então, eu vou cortar aqui para mostrar na minha tela os exercícios. Vem aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Exercício em classe, tá? Desenvolvendo habilidades. O primeirão aqui, tá vendo? Localizou aí? Eu tô aqui, ó, quer ver na página 602, pelo menos a minha aqui. Não quero mostrar o gabarito para vocês agora, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio em função do tempo num certo dia. Queridos, é um gráfico de posição por tempo, tá? Professor, eu tenho que saber que tipo de movimento é? Tem que ir, mas é fácil. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no gráfico do Pedro, que é esse roxinho aqui, ó, tá vendo? Gente, o que eu estou percebendo logo no começo? Que quando o tempo é igual a zero, o Pedro estava na posição zero. Seja lá porque o Pedro morava, parece, na origem. A casa do Pedro parece ser a origem do sistema. Então ele estava na posição zero. E aí, ó, vai contando aqui, você vê que o gráfico ele sobe numa linha reta, tá vendo? Ó? E se ele sobe numa linha reta, galera, quer dizer que o Pedro ele está em movimento uniforme, beleza? A velocidade dele não muda. E aí depois, olha o que acontece com o gráfico do Pedro. Ele estabiliza. Olha, eu tenho 400 mil formas de explicar a mesma coisa, mas vamos tentar duas bem básicas. A primeira forma, interpreta direto. O tempo está passando, olha só para o gráfico roxinho, olha só para o gráfico roxinho. O tempo está passando e a posição do Pedro não muda, a posição do Pedro é 800. Se a posição do Pedro é sempre 800, galera, quer dizer que o tempo está passando e ele não saiu do lugar. Ou seja, ele está parado, a velocidade dele é zero. Um outro jeito de você entender é que esse gráfico não tem inclinação. Toda vez que você tem um gráfico de posição, galera, ó, por tempo, escrevi desse lado de cá, posição por tempo, a tangente desse gráfico, a inclinação desse gráfico, ela vai te dar a velocidade do cara. Tudo bem? Desculpa escrever desse jeito, mas galera, eu estou escrevendo com o mouse. Minha letra já não é muito bonita, né? No mouse, então, fica pior ainda. Tudo bem? Então, se ele não tem inclinação, galera, quer dizer que não tem velocidade naquele pedacinho. Ele está parado. Firmeza? Então tá bom. Vamos continuar. Depois ele voltou a andar, tá vendo? Ó? A posição dele começou a mudar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ele aumentou de velocidade? Ele voltou para a velocidade antiga? Como é que está o negócio? Como é que você sabe? Avalie a inclinação desse gráfico de novo, povo. Você vê que no começo o Pedro tem um gráfico inclinadaço, o que quer dizer que a velocidade dele era muito grande. Já nesse segundo pedaço aqui, a inclinação dele já está meia boca, ele está andando, mas está meio cansado e tal. E aí, de repente, ele deu um pinote aqui, ó, e voltou a andar com outra velocidade mais rápida. Mas sempre movimentos uniformes, porque sempre o gráfico é uma linha reta, né? Tirando parte do repouso, o resto é tudo movimento uniforme. Já o outro, Paulo, ó, ele vem aqui numa pirambeirinha, ele vem num gráfico inclinado, ele também dá uma paradinha, tá vendo aqui, ó, nesse trecho aqui, e depois ele volta a andar. Muito bem, vamos ver o que a gente pode extrair desse gráfico aqui.
Com base no gráfico, indique quais afirmações a seguir estão corretas. Primeiro, entre 0 e 100, o movimento de Pedro é uniforme. Olha, o 100 está aqui, galera. Deixa eu botar a caneta de novo aqui, ó. O 100 está aqui, ó. Entre 0 e 200. Se você olhar aqui, é justamente aquele trecho que a gente tinha destacado, ó. Realmente, se o gráfico é uma linha reta, é porque ele obedece o sorvete, S igual a S0 mais VT. Então isso aqui é movimento uniforme? Sim. Inclinação constante e velocidade constante. Então essa aqui é verdadeira. 2. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. Cara, como é que eu vou saber isso? Galera, tem um jeito. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Olha só. O gráfico do Pedro tem um começo e tem um fim, não tem? Quando você está falando em média, eu não quero saber o que aconteceu no meio do caminho. Eu só quero saber o seguinte. Como é que estava no início, quanto é que estava no final e quanto tempo demorou. Vamos fazer um gráfico, uma linha aqui, ó. Deixa eu aprender a fazer isso aqui. Eu vou fazer a linha dele em verde. Liga o ponto inicial ao ponto final. Tá vendo aqui essa linha verde que eu estou aumentando aqui? Beleza. Essa aqui é a linha do Pedro. Que horror, gente. Parece uma criança de 2 anos, de 5 anos de idade aprendendo a escrever. Agora vamos fazer do Paulo? Vou fazer do Paulo em vermelho. O do Paulo começa aqui, ó, e termina aqui. Olha o gráfico dele aqui, ó. Em média, eu preciso ser um expert para entender, galera, que essa inclinação do Paulo é menor. O gráfico do Paulo, na média, é menos inclinado que a do Pedro. Beleza? Então a velocidade média do Pedro é maior. O que ele disse ali? Vamos lá. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior que a desenvolvida por Paulo. Verdadeiro de novo. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Vamos apagar tudo aqui, porque a gente precisa enxergar o gráfico de novo. Vamos apagar toda essa tranqueira que eu fiz aqui. É bonitinho, mas não é tão fácil assim quanto vocês imaginam, tá? Vamos lá. Quando ele fala máxima desenvolvida por Paulo, eu estou procurando, na verdade, a maior inclinação. A maior inclinação aqui, galera, me parece, inclusive, ter sido do Pedro nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui ou aqui. Nem sei te dizer, mas eu não percebo no gráfico do Paulo nenhuma inclinação tão grande. Ok? Então, a máxima velocidade foi pelo Paulo. Falso. Essa era a verdadeira, essa era a verdadeira. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seus percursos. Não sei não, hein? Olha aqui o Paulo, ó, o trecho parado é esse aqui, ó. Ele ficou 1, 2, 3 quadradinhos de tempo parado. Enquanto que o Paulo ficou só aqui, ó. Tá prestando atenção? 2. Então, eles até ficaram parados mesmo, mas não com a mesma duração. Então, essa aqui é falsa. E a trajetória de Paulo entre os instantes 400 e 500 é uma reta. Eu não vou nem olhar para o gráfico. É falso. Por que é falso, gente? Tem como afirmar qual foi o caminho que o cara fez? Você lembra do primeiro exemplo que eu te dei com o Zé? O primeiro exemplo que eu te dei com o Zé, eu te disse o seguinte, falei, ó, isso aqui é a trajetória do Zé, não precisa ser uma linha reta, mas desde que eu tenha as posições para poder marcar os deslocamentos. Então, o gráfico não garante que o movimento ele é retilíneo. Ele garante que foi uniforme, mas não necessariamente retilíneo. Eu quero fazer o exercício número 2, aquele da Ecluse, na página 608, se não me falha a memória. Deixa eu só conferir aqui para você. Página 603, perdão. Página 603. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte. O Canal do Panamá permite o trânsito de navios entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Em virtude da diferença de nível dos oceanos, o canal é composto por... Diferença do quê? Nível dos oceanos. Diferença do nível de oceano.
O Pacífico é mais alto, o Atlântico é mais baixo. Você já pensou o dia que eles se encontrarem? Vai escoar tudo do mais alto para o mais baixo. Vai ser uma desgraça, gente. Exercício de estagiário, tá? Mas volta, esquece isso, finge que não viu. Quando o navio entra numa das eclusas, né, que é esse espaço aqui, cujo comprimento é 430 metros, ele é puxado por cabos até chegar ao meio do percurso, isto é, até ficar equidistante das duas comportas. Nesse momento o navio para e espera o funcionamento das eclusas. Olha, de um outro momento eu posso até explicar para você o que é uma eclusa, mas eu preciso que você entenda agora o que aconteceu. O navio estava esperando para entrar, abriu a comporta aqui, ele entrou e detalhe, ele ficou equidistante das duas paredes da eclusa. Ou seja, o centro do navio ficou no centro daquele recipiente. Então olha o esquema que eu montei aqui para você. Galera, estava aqui o navio esperando para entrar, navio com 300 metros de comprimento. A eclusa tem 430. O navio abriu aqui a porteira, ele entrou a 5 metros por segundo e veio até aqui, ó, ficar equidistante. Amigão, me conta agora o seguinte. Quanto que esse navio, olha para o centro do navio, esquece o navio. Olha para o centro, quanto que o centro do navio andou daqui até aqui, galera? Daqui até aqui não tem metade do tamanho do navio? Concorda comigo ou não? Ó, do centro do navio até a frente do navio, você há de concordar comigo que tem 150 metros. Concorda? Esse 5 ficou tchutchuca, né? Agora, beleza. Daqui para frente, se ele veio até o meio da eclusa, a eclusa não tem 430 metros? O que é metade de 430, galera? 215. Ah, então a distância que o centro do navio se moveu daqui até aqui foi 150 mais 215, que são 365 metros. A pergunta do cara, ele vai falar o número de container, tem nada a ver o esquema, mas ele vai dizer o seguinte, quanto tempo ele demora, né, até parar ali no centro? Galera, eu não conheço a velocidade do navio, eu não conheço a distância que o navio vai percorrer. Ué, se velocidade é ΔS sobre ΔT, vamos fazer a conta. Velocidade, 5. Deslocamento, 365. ΔT. Joga para cá, joga para lá. ΔT vai ficar 365 sobre 5, que dá 73. Perdi, saí daqui, ó. 73 segundos. Pronto, gabarito, B de bola. Ou seja, onde é que eu queria mais chegar com você aqui? Eu queria que você entendesse, galera, que quando você lida com corpos que a gente teoricamente chama de extenso, né, porque o tamanho dele é relevante no problema, eu vou reduzir o tamanho dele para um ponto. Eu tenho que escolher um ponto dele e pensar que é um pontinho, um ponto, como é que fala? Ponto material, se deslocando de um ponto até outro. Localiza de onde saiu, onde chegou, fim de papo, beleza? Você vai tratar como um exercício de ponto material normal. Se não entendeu, briga comigo. Até já.